E aí galera, beleza? É o seguinte, primeiramente fica o convite para você visitar o canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilha, aquela coisa toda, dessa força aí. Eu tô lidando aqui porque eu tô vendo aqui, peraí, deixa eu ver aqui, tá. Cara, é o seguinte, nunca houve tentativa de golpe de 8 de janeiro, porque isso aí é inviável, impossível e completamente fora de qualquer tipo de cenário que você queira construir enquanto tentativa de golpe. Primeiramente, eu quero dizer que aqui eu não vou fazer nenhum reparo, nada à defesa do pessoal do 8 de janeiro, do Bolsonaro, nem nada, que são advogados, lá tem todo um corpo jurídico. Eu não sou operador do direito, mas eu sou um estudioso, eu estudo a questão das ideologias, de regimes, de tudo que envolve historicamente, tudo que envolve a questão de ditaduras, de totalitarismo. Eu basicamente venho estudando há algum tempo todos os tipos de ideologias, e aí você acaba perpassando todos os meandros do totalitarismo, de todas elas: comunismo, socialismo, fascismo, fundamentalismo, todas as ideologias que você imaginar fazem parte de um mesmo escopo. E eu faço um estudo sobre isso há muito tempo, e eu quero trazer aqui para vocês que nada se enquadra no que aconteceu no 8 de janeiro como tentativa de golpe de Estado. Simplesmente o seguinte, até por uma questão lógica. A gente aqui eu vou trazer fatos, não vou trazer só não vou trazer elucubrações, teses, teorias, não, fatos. Um golpe de Estado ele se dá de duas formas, até três formas, que eu vou colocar aqui uma terceira que eu vou explicar para vocês. O golpe de Estado ele se dá quando você é comandante em chefe das Forças Armadas. Então, no caso, você exerce o cargo, por exemplo, do presidente da República, que é o comandante em chefe, e aí você dá um golpe de Estado. Como é que você faz para dar um golpe de Estado? Primeira coisa, você coloca no comando das Forças Armadas, do Exército, Aeronáutica, Marinha, você coloca alguém alinhado, e alguém que seja de sua confiança, e alguém que você sabe que está imbuído do mesmo objetivo. A gente vai dar um golpe, então você aparelha as Forças Armadas, porque em última análise as Forças Armadas são o braço armado do Estado. Não tem justiça, não tem STF, não tem judiciário, não tem mídia, não tem nada que segure o braço armado do Estado. Então você aparelha. Bom, eminentemente não foi isso que aconteceu. Então aí você já tira o golpe de Estado que não foi aparelhado, não teve nenhum movimento nesse sentido de tá. Bom, a outra coisa, trama golpista. Você não faz trama golpista. Ou você dá um golpe ou você não dá. Bom, trama golpista, você vai consultar os caras ali, o que vocês acham disso, 142, aquele outro e tal. Aí os caras vão te demover da ideia, ou vão dizer, não, vamos aplicar o 142 e tal, mas só que o 142 é constitucional, nós temos que meter no Congresso, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo e tal. Isso tudo durante um mandato enquanto você é comandante em chefe. Nada disso foi concretizado, nada disso foi materializado. Portanto, em última análise, não pode nem ter havido tentativa de golpe e nem pode ter havido trama golpista. Você tira daí, porque uma trama golpista, uma tentativa de golpe,
você dá quando ela está em curso material. Os caras já estão ali, ó, vamos preparar ali aquele pessoal ali para nós no dia, um dia antes da posse, coisa, nós vamos tomar o poder aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tu tem que ter uma materialidade. Tu não pode ter uma tese, tu não pode ter uma teoria, tu não pode ter uma ideia. Vamos fazer assim, vamos fazer aquilo. Não, tu tem que ter materializado. Tanques preparados, aeronáutica lá com seus caças preparados, caso precise de alguma coisa, marinha na guarda costeira, tudo ali, tudo esquematizado para chegar o dia de... Não vamos fazer transição. Golpe não tem transição, cara. Como é que tu vai dar um golpe e entregar o governo? Não, claro que não. Você faz tudo isso, planeja, trama e materializa. Você não pode ficar na ideia. Você não pode consultar o cara. Tu não pode fazer uma minuta. Tu não pode fazer aquilo ali pensando que vai dar um golpe. Não. O cara, nós ia dar um golpe, mas daí o cara perdeu o táxi e nós desistimos de dar o golpe. Não é assim que funciona, cara. Então, você vê que cai por terra todas as teses mirabolantes, todas, aí sim, uma trama que existe uma trama. Então, é um filme muito fictício de quinta categoria do cine trash daquele cara do Zé do Caixão. Não, nem o Zé do Caixão teria tanta criatividade para fazer um filme trash desse jeito. Então esquece golpe, porque golpe tu dá com o comando em chefe. Então esse é uma das formas de promover e aplicar um golpe de Estado. O comandante das Forças Armadas disse assim, não vou entregar o poder, pronto, eu vou colocar ali e isso aí, se o cara for tramar mesmo, ele vem tramando 1, 2, 3 anos antes, ou mesmo quando assume. Não, vou colocar os caras da Forças Armadas ali, todo mundo alinhado comigo, a gente vai conversando, o negócio é o seguinte, nós vamos ficar aqui no poder, vamos ficar por aqui tá bom, vamos ficar por aqui e tal. O que tu acha? Ele vai sondando o cara ali, vai sondando. E outra coisa, é um cara que ele já conhece, é braço direito mesmo. Coloca no exército, de general, coloca na marinha, de almirante, coloca ali no brigadeiro e tal ali. E ali os caras, eles vão colocando todos os subordinados, eles vão fazendo uma ramificação que quando chegar nas eleições, coisa, os caras dizem o seguinte, se a gente ganhar as eleições, deixa assim, passou. Se a gente perder, tá tudo armado. É assim, não é o cara perdeu as eleições, vamos tramar um golpe aqui, pessoal. Precisamos aqui, ligeiro. Até vou tomar um chimarrão agora aqui, porque nós precisamos dar um golpe. Ligeiro. Nós temos em outubro, até dezembro nós temos que dar um golpe. Se nós não der um golpe, nós vamos ter que entregar o governo. Não é assim que funciona, tchê. Agora, a segunda coisa. A segunda forma de dar um golpe. Revolução. Então aí tu já não tem mais um golpe institucional, que é o golpe... Não, eu vou antes da revolução, eu vou trazer o seguinte, tá? Vamos supor o seguinte, então ele tenha tramado. Ele tenha tramado ali a partir de janeiro. A partir de outubro, quando perdeu as eleições. O Bolsonaro perdeu as eleições, tramou um golpe assim. Aí o golpe não se dá até 31 de dezembro, ou seja, não se dá até a transição do governo. Mas o golpe foi tramado. A partir de 31 de dezembro, Bolsonaro não tem mais nada a ver. Bolsonaro está fora. Bolsonaro não é mais comandante. Quem passa a ser comandante é o novo governo, no caso é o Lula. O Lula passa a ser o comandante em chefe. A partir de 31 de dezembro, deixa de ser golpe. E se houve alguma, de fato, imaginário, vamos imaginar uma suposição narniana de C.S. Lewis. Houve uma trama e nós vamos dar o golpe depois do dia 31. Nós somos tão brasileiro que nós vamos fazer uma coisa tão diferente, uma jabuticaba, que nós tramemos o golpe durante um governo e vamos dar o golpe no outro. Então o que eles fazem? Bolsonaro está fora. Bolsonaro não é mais. Eu acho que o Bolsonaro já tinha até viajado, não estava mais nem aí, e não é mais comandante em chefe. A partir daí, Bolsonaro não tem mais nada a ver com trama golpista, com golpe. Sabe por quê? Porque a partir daí se torna insurgência.
Isso se chama insurgência. Insurgência é o seguinte: digamos que um governo se instaure num país, e seja até eleito, e ele começa a fazer uma merda atrás da outra. Afunda a economia, afunda isso, afunda aquilo. E os caras dizem o seguinte: ó, esse cara é nosso chefe, nosso comandante, mas não dá mais. É mais ou menos como um time de futebol quando quer derrubar o treinador. Ah, mas o cara aqui não entende nada de futebol. Ele tá fudendo com a nossa carreira profissional no futebol aqui. Vamos parar de jogar direito aqui e tal, vamos derrubar o cara, porque a gente sabe que no futebol você perde 2, 3 jogos, cai o treinador. Então a insurgência é o seguinte: aí se reúne o general, o almirante e o braço armado do estado e diz o seguinte: esse cara aí não dá mais para ser. Porque nesse meio tempo já existem milhares de manifestações, milhares de protestos, coisas nas ruas, tomando conta das ruas, e começa a surgir um clima, um ambiente de insurgência generalizado, enquanto ainda há possibilidade disso. Aí os próprios generais, os próprios comandantes das Forças Armadas chegam a uma conclusão seguinte: nós vamos ter que derrubar o cara. Aí o que ele faz? Aí é o seguinte: a insurgência, ele é mais ou menos o que aconteceu em 64, insurgência, tira o presidente, o negócio é o seguinte: dá um pé na bunda do cara, você não pode ser nosso chefe, assume, eles colocam um governo interino, aquela coisa toda, aí sim é golpe. Aí é golpe de Estado, porque daí ele pode até fechar o Congresso, pode fechar o STF, pode fechar tudo. Nada disso estava em curso, nada disso aconteceu. E se alguma coisa dessa acontecer, não haveria trama golpista, pelo amor de Deus. Como é que tu vai fazer uma trama entre um general, coisa ali, sob comando de um comandante em chefe que nem mais está e que não foi aprovado, que não houve um consenso, não houve nada. Essa insurgência, não existe mais ambiente para isso no mundo, mesmo nos países onde houve a Revolução da Coreia, a Revolução lá chinesa, a Revolução onde sandinista, no Nicarágua, onde houve revolução, houve. Hoje em dia, as Forças Armadas, por exemplo, ali no El Salvador, Bukele, coisa, foi tudo dentro da Constituição. Tu não faz mais nada assim, porque tu vai enfrentar uma resistência desnecessária. Então, primeira coisa, insurgência, nunca houve essa possibilidade, porque ali você teria que vir de dentro das Forças Armadas, partindo de um ambiente propício. Não existiu isso. Então você exclui tentativa de golpe, exclui Bolsonaro da jogada, e exclui até mesmo as Forças Armadas, porque o pessoal até anda muito contrariado com as Forças Armadas, porque como é que chama? É melancia, é vermelho por dentro, e realmente sempre as Forças Armadas sempre foram divididas. Até mesmo em 64, 63, havia uma parte das Forças Armadas que queria se alinhar, das Forças Armadas brasileiras queria se alinhar, e ali a gente estava num cenário de Guerra Fria, de União Soviética, de bloco soviético contra bloco comunista contra bloco capitalista, os soviéticos contra os americanos, ali, aquela coisa toda ali. O mundo estava dividido em dois e tinha sim, olha, 50% por aí queria ir para o lado do soviético. E aí houve aquele protesto: o Brasil nunca vai ser comunista, nossa bandeira nunca vai ser vermelha, aquela coisa toda. Não deixaram os comunistas assumir, mas ali havia um cenário de Guerra Fria, ali era um outro ambiente, havia um cenário de Guerra Fria, coisa que hoje não existe mais. A Guerra Fria acabou em 89, caso você. Então você exclui aí tentativa de golpe, trama de golpe, essa bobajada, e você exclui também qualquer insurgência militar, não tem insurgência. Então você elimina duas coisas que dessas duas narrativas, essas duas retóricas de golpe já estão fora do contexto, já estão fora da parada. Não tem. A terceira tentativa de dar um golpe é através de uma revolução. Bom, uma revolução o que é?
Aí sim poderia acontecer. 31 de janeiro, Bolsonaro não deu golpe em ninguém, nunca houve trama golpista, nunca houve insurgência, as Forças Armadas seguiram seu curso, seu caminho, aderiram ao novo governo, está tudo tranquilo. 8 de janeiro seria uma revolução. Esquece tentativa de golpe, não tem mais golpe, é revolução. Aí eu brinco, até fiz um short, aí teria que ser as Forbes, Forças Revolucionárias Bolsonaristas. Eu, estudando as revoluções, sempre entendi que revoluções são paramilitares. O que é paramilitar? Você é uma cisânia, ou uma cisânia de forças armadas, uma cisânia de milícias, forças armadas que formam milícias do povo, completamente armados, enfrentam o Estado e dentro dessa revolução implantam um novo regime, como aconteceu com os bolcheviques, claro, naquela época lá, tiraram o Romanov, tiraram aquela galera lá, derrubaram um tipo de monarquia e implantaram um tipo de regime. Então teria que ser uma força revolucionária. O 8 de janeiro, vocês acreditam que foi um ataque revolucionário aos três poderes, porque tentativa de golpe não pode ter sido, então foi um ataque revolucionário. Então tu imagina uma revolução de pessoas armadas de algodão doce, bíblias e batons. Provavelmente o algodão doce tinha algum tipo de arma letal que eles enfrentariam no exército, no Estado, o braço armado do Estado estabelecido, eles enfrentariam com algodão doce. Aquele algodão doce devia ter alguma coisa ali, um meio, um trax, alguma coisa ali, ou aquelas coisas, aqueles aramezinhos do algodão doce deviam ter alguma coisa tão letal que ameaçava o Estado Democrático de Direito e derrubar a democracia. As bíblias deviam ser uma capa dura, assim, que os caras eram a prova de bala e com a capa dura da Bíblia dava na cabeça do inimigo, derrubava o inimigo. E os batons tão pontiagudos que eles iam lutando de batom. Essas eram as Forbes, Forças Revolucionárias Bolsonaristas. É claro que aqui ninguém está dizendo que não houve baderna, que não houve vandalismo. Claro que houve. Mas isso aí sempre houve. Desde que eu me conheço por gente, desde que... Cara, nos anos 80, aqueles MST, aquelas CUT que invadiam os troços e faziam grito de ordem para derrubar o governo também. Sempre fizeram. Fora isso, fora a FHC, fora não sei o que, e vamos derrubar, e vamos fazer isso, e invadiam, e pichavam, e depredavam. Depredação, vandalismo, tem que ser punido? Tem que ser punido, de acordo com a punição. Agora, se você me comprovar que eles faziam parte das Forbes, Forças Revolucionárias Bolsonaristas, e que eles entraram lá armados, com armas letais, de algodão doce, de bíblias, de batons, para derrubar uma democracia, ou essa democracia é tão frágil, tão insignificante e tão sensível, capaz de um movimento desse derrubar a democracia, ou é uma teoria, como eu disse, que nem Júlio Verne teria uma imaginação para criar uma narrativa conspiratória de uma teoria revolucionária de pessoas travestidas imbuídas de um ideal revolucionário, armados daquele jeito. Não, os caras poderiam pelo menos levar leva umas adagas, cara, leva uns canivetes, 22, não tinha ninguém ali pra dar uns 22 pro cara, vamos dar uns tirinhos. E outra coisa, cara, domingo, os prédios vazios, tu vai fazer uma revolução com os prédios vazios? Não. A revolução não é assim, cara. A revolução tu entra lá e tira os caras e já chega atirando, já chega metendo fogo, metendo louco. Tu vai fazer uma revolução com algodão doce, bíblia e batom num domingo com um prédio vazio? Essa revolução aí
As Forbes, eu acho que é por isso que o pessoal não tá comentando muito sobre as Forbes. Forças revolucionárias bolsonaristas não vingou muito. Só eu que percebi que eram revolucionários, né? Eu percebi, eu vi. Cara, vendo as imagens, porra, tinha uma senhorinha ali, 80 anos, com uma Bíblia. Aquilo ali era um perigo para derrubar a democracia. Eu vou te contar uma coisa, aquela Bíblia de capa dura, cara, ela vinha com tudo. Aquela senhorinha teve uma hora assim que ela. Eu não vi bem a cena porque as imagens foram suprimidas, mas ouvi dizer que tinha uma senhorinha de 82 anos, com a Bíblia de capa grossa, batendo nos. Que daí os soldados, essas imagens não existem, porque algumas imagens desapareceram. Mas diz que elas foram uma senhorinha de 82 anos, com a Bíblia de capa dura, ela foi enfrentando os soldados. Os soldados vinham atirando e ela se defendendo. Tipo o Matrix, se defendendo. E ela foi dando, e foi dando, e foi dando. E vinha uma mulher, uma dona de casa atrás com um botão pontiagudo metendo nos soldados. E mete no soldado, e mete no soldado. Aquilo foi uma revolução sangrenta. Foi uma revolução assim. Infelizmente a gente não tem as imagens, né? Não tem as imagens. As imagens não. E com toda essa nossa tecnologia de hoje, com câmeras para tudo que é lado, infelizmente não temos a imagem da hora do conflito campal, da batalha campal, do conflito armado. Agora, se você acredita que houve essa revolução, então aí você vai ter que fazer o seguinte, aí nós vamos ter que pegar todos aqueles revolucionários altamente perigosos, de alta periculosidade, e realmente vamos ter que ir tudo para um... Eu acho até que nós tínhamos que mandar para Guantánamo, aqui na Papuda, isso aí é muito, né? De repente até lá para os Uigures na China, mandar para aqueles campos de reeducação, aqueles campos que eles têm lá na China, para eles serem reeducados, permanecer para lá para sempre, porque são revolucionários perigosos. Agora, se você acha que são vândalos, que são baderneiros, pessoas que achavam que estavam no direito, que achavam que tinham sido prejudicados nas eleições e fizeram um protesto que não deveria ter sido feito, né? Eu acho que também, eu sou contra a depredação, contra esse tipo de ataque a patrimônio público, não, eu também sou contra. Eu também sou contra. Agora, das duas, houve vandalismo, coisa daí, você dá uma pena. O que você vai fazer? Cobra uma cesta básica das pessoas, um monte de cesta básica, pintar a rua, como fazem com quem sempre cometeu esse tipo de delito ao longo da história. Agora, se tu acha que eles são revolucionários, aí tu manda para Guantánamo, manda para os Uigures, larga lá pro Maduro, faz alguma coisa, consome com essa gente. Revolucionário nós não queremos aqui. Consome com os revolucionários. Revolucionários nós não queremos. Então, é isso. Agora o pessoal fala em anistia como se fossem sequestradores mesmo, como se eles fossem daquela época aí, que os caras... Porque a anistia é o seguinte, a anistia é para criminoso. Criminoso político. Você tem que ter uma comprovação de crime. Sequestro, formação de guerrilha, ataque às instituições de forma violenta. O que é ataque às instituições de forma violenta? É você realmente formar uma guerrilha, sequestrar embaixador, você fazer assalto a banco, como aconteceu ali, né? Teve umas guerrilhazinhas aí no Brasil, inclusive teve uns caras que foram formados em Cuba, nas guerrilhas de Cuba, uns Dirceu da vida, que vieram de lá, formaram guerrilha, genuína, essa gente, tudo anistiado. Por quê? Por que eles foram anistiados? Porque eles cometeram crime. Se a pessoa cometeu vandalismo, nem sei se deve ser anistiado, porque a anistia é para criminoso. Você simplesmente colocar, também não pode usar isso aí como ferramenta, instrumento político. Você colocar pecha de anistiado nessa gente, é como se fosse o seguinte, eu era criminoso e fui anistiado. Se a gente não cometeu esse crime que estão imputando, não, eles têm que ser agraciado com a justiça e com a verdade. Isso sim, anistia é para criminoso, mas tudo bem. Então vamos, já que é o termo que estão usando aí, anistia, vamos anistiar esse pessoal aí, porque esse crime de vandalismo se tornou tão perigoso que, graças a Deus, nunca mais nós vamos ver protestos com ninguém pichando nada, nem
porque dá 17, 20, 30, 50, 10, 12 anos de cadeia se tu pichar um estado. Agora ficou assim. Protestar tu não vai mais. O esquerdista, aquele negócio que tu fazia ali de queimar pneu, queimar bandeira, ir na casa de uma, como aconteceu aqui em Porto Alegre, uma ministra do STF jogar coquetel molotov, eu acho que não pode mais. Parece que não pode mais. A não ser que para certos segmentos, certas ideologias ainda possa e outras não. Bom, aí é outra coisa. Aí a gente não está mais falando de justiça, aí está falando de outra coisa. Mas então o que eu queria dizer é o seguinte: a gente tem que estabelecer a verdade. Ou os caras eram revolucionários e vão para Guantánamo, ou os caras eram vândalos e vão pagar suas cestas básicas, cumprir restabelecer o seu processo de integridade com a sociedade, né? Vai lá pintar uns cordões de calçada e tal, alguma coisa assim. Até pode ficar uns dias lá, né? Agora, se for justo, se for revolucionário, né? Aí é outra coisa. Então, a gente tem que estabelecer a verdade, a justiça, a liberdade, porque interfere, cara. Interfere na liberdade, mano. Amanhã depois tu não sabe mais como é que tu pode se manifestar, como é que tu pode protestar, como é que tu pode. Porque o Estado democrático, a democracia, uma democracia perfeita. Esse dia eu estava vendo aqui o pessoal, eu agora estou assistindo muito youtubers americanos. Cara, os caras têm completa liberdade para falar o que querem, para manifestar o que querem. Tem contraditório, tem isso, tem aquilo. Porque é uma democracia, é liberdade. Você tem que ter a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. Você tem que ter o direito, a democracia. Inclusive, vou dizer uma coisa para vocês que talvez muita gente, eu nunca vi ninguém falar, mas uma coisa que eu aprendi. Democracia não é... As pessoas acham que democracia é direito a voto. Eu vou votar, nós vamos eleger. Cara, a Coreia do Norte tem eleição, sabia? As pessoas acham que democracia é eleição. Coreia do Norte, inclusive na Coreia do Norte tem partido budista. Isso, tem partido budista. Na China tem, parece que 9 partidos. Esse negócio de partido único, claro, é todo centralizado no partido único, mas lá tem 9 partidos. É bem verdade que é como se o Partido Central é o Partido Comunista e os outros fossem PSOL, PDT, PT, aquela coisa toda. Mas para as províncias, né? Só que é tudo centralizado. A bem da verdade, na China é partido único, mas eles têm eleições. Na Coreia do Norte tem o Partido Budista, aquela coisa toda. Mas o Kim Jong-un na Coreia do Norte se elege com 100% dos votos, sempre. Não é 98,3 nem 99,7, é 100% dos votos, sempre. Por que será, né? E a China, o Partido Comunista sempre determina lá quem vai ser o mandatário do regime. Os outros partidos periféricos é para as províncias ali. Então tu tem ali o Partido Comunista em Pequim, ali, né? E lá numa província tem um partido que é do PSOL, mas se ele sair meio da linha também já cai fora, que é. Não. É aqui quem comanda é o regime, é partido. A China é assim. Então, as ditaduras, totalitarismo assim, porque o totalitarismo total vem disso aí. Não existe divergente, não existe oposição. O total das ideias se concentra, é a totalidade concentrada num único ideário. Então você não tem oposição, você não tem... O que eu quero dizer com democracia? Democracia é o seguinte: não é apenas a eleição, porque como eu disse, tem eleição na Coreia do Norte. O regime mais fechado do mundo tem eleição, Partido Budista. Mas o que é a democracia em si? Não é o simples fato de você eleger alguém, é o fato de você poder, no meio do caminho, você elegeu alguém e querer mudar. O cara começou a fazer merda e diz o seguinte: na próxima eu vou votar em outro. Isso é democracia, é você ter a liberdade de, durante um processo, durante você poder mudar. Você pode, não é você eleger, é você poder tirar. Parece incrível isso. A democracia não é eleger,
A democracia é poder tirar quem você elegeu, você mesmo. Você elegeu o cara e você mesmo pode tirar o cara. Isso é democracia. Fora disso é o seguinte, se você eleger alguém e nunca mais poder tirar esse alguém, aí é totalitarismo. Então eu tinha falado aqui de três métodos de implantação no golpe. Né? Ou quando você está no poder, a insurgência e a revolução. Mas existe um outro, que é o golpe da teoria do sapo na panela. A teoria do sapo na panela é o seguinte: é o Hugo Chávez, é a Venezuela, é a Nicarágua, é onde tem a eleição e o Partido Socialista se infiltra e aparelha. Então, o Partido Socialista ou qualquer socialista, fascista, nazista, comunista, seja qual for, ele se elege. Ele é um golpe via democrática, por incrível que pareça. Porque o socialismo é a antessala, é a porta de entrada do comunismo. Então, você se elege, como o Chávez implantou o bolivarianismo. O que ele fez? Ele aparelhou o judiciário, os meios de comunicação, máquina de propaganda, muito importante, nunca esqueçam disso aí. Máquina de propaganda, eu fiz um vídeo, será que você sabe o que eles querem? Máquina de propaganda. Máquina de propaganda envolve mídia, envolve universidade, envolve escola, um monte de coisa, mas especialmente os meios de comunicação para disseminar o ideário do regime. Máquina de propaganda. Máquina de propaganda. Então eles têm a máquina de propaganda, tem o judiciário, tem tudo. E aí o que eles fazem? Eles vão alterando a Constituição, vão alterando ou interpretando, fazendo. O Chávez alterou completamente, o Hugo Chávez, e implanta a teoria do sapo na panela. O que é a teoria do sapo na panela? No começo ali o pessoal apoiava o Chávez. O Chávez tinha 80, 90% de aprovação, assim como todos os ditadores no começo tinham. Aí o Chávez fez o seguinte: teoria do sapo na panela. Você coloca um sapo numa panela de água fria, ele está no ambiente dele, está tranquilo. Você coloca a panela no fogão, liga o fogo ali, a panela vai esquentando, começa a mornar, mas o sapo está tranquilo, está de boa ali. Porque está ainda, né? No ambiente ele está confortável. Quando a panela começar a ferver e o sapo começar a se sentir desconfortável, ele vai tentar pular fora. Só que aí é tarde demais. Por quê? Porque ele já perdeu completamente o sentido dos membros, seus membros estão completamente amortecidos. Ele vai tentar pular fora e não consegue mais. Aí ele foi cozido, que é o que aconteceu na Venezuela. O pessoal na Venezuela foi aplicada a teoria do sapo na panela, porque eles foram cozidos, hoje eles não conseguem mais pular fora. Eles entraram ali. Inclusive, aqui uma dica, eu acho que eu falei em outro vídeo. O que aconteceu nas eleições na Bolívia agora, muita gente falando que não quer mais saber de socialismo, não quer mais saber de Evo Morales, porque na Venezuela é o seguinte: hoje a sociedade venezuelana, o povo, assim, até conversar com o venezuelano, eles são tão revoltados com o que acontece com o regime, que eles já nem culpam mais o regime, não culpam mais a ideologia, não culpam mais o Maduro, não culpam nem o Chávez, ninguém. Eles culpam os pais e avós deles que permitiram que chegasse a isso. Muita gente lá, jovens de hoje, fogem da Venezuela, dizem: olha, eu não consigo perdoar meus pais e meus avós por terem deixado isso acontecer e a gente chegar nesse ponto. Para você ver o tamanho da encrenca, o perigo que é isso aí. Não vamos deixar o Brasil ser cozido como um sapo na panela. Não vamos deixar que netos, filhos, netos, bisnetos digam: nossos pais e avós deixaram chegar a esse ponto de totalitarismo, de flagelo, de sofrimento, de um regime que chegou ao ponto que chegou. Então é mais ou menos isso, galera. Então, o pessoal do 8 de janeiro a gente tem que tratar de duas formas. Ou eles são revolucionários e manda para Guantánamo, já que é um regime alinhado, manda para Guantánamo, para aquela prisão cubana, ou prisão chinesa, e se livra dessa gente. Revolucionário nós não queremos aqui. Ou são vândalos e sejam tratados como vândalos. Muitas vezes nem são vândalos, nem queriam fazer vandalismo, no calor do momento, aquela coisa ali. Cara, vai mandar o cara ficar 20 anos, 15, 20 anos de cadeia
por causa de um protesto naquele momento. Não, né? Isso aí é uma questão de humanidade. Questão de humanidade. Não é à toa que tem Magnitsky pegando aí. É direitos humanos, cara. Aí a gente está falando de liberdade, de justiça. Você não destrói a vida de uma pessoa assim. Não pode destruir a vida de uma família, cara. Destruir uma família por causa de um ato de vandalismo. Ah, não, mas não, eles queriam dar um golpe. Bom, primeiro que eles não podiam dar golpe. Quem era aquela gente com Bíblia, algodão doce, que foi para dar golpe. Agora, se eles queriam dar golpe, eram revolucionários, consome com essa gente. Consome. São perigosos mesmo. Se deixar soltar na rua, eles vão querer dar golpe de novo. Eles são capazes de ir lá e ir numa livraria e comprar todas as Bíblias de capa dura e lá numa loja aí que vende uma perfumaria, coisa, comprar todos os batons pontiagudos. Imagina um cara de algodão doce lá fazendo algodão doce o dia inteiro para fazer uma nova revolução. Não, tem que consumir. Então consome com essa gente ou trata eles como eles devem ser tratados. Eu acho até anistia um termo muito forte, que anistia é para sequestrador, assaltante de banco, sequestrador de embaixador americano, e essa gente recebeu anistia. E hoje são contra a anistia de quem praticou vandalismo, baderna. Cara, vamos sair, tirar essa galera desse universo paralelo, essa bobajada aí, cara, a realidade, vamos encarar a realidade, os fatos. Vamos nos colocar diante dos fatos, acima de tudo da verdade e da justiça. Eu acho que é mais ou menos isso, galera. Mais uma vez o convite para você visitar o canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. É isso aí. Abraços, beijos no coração, fiquem todos com Deus.